Bom dia a todos, eu sou o professor Leandro e hoje o assunto da nossa aula é análise de cluster, tá? Dentro da área de conhecimento de estatística. Espero que vocês aproveitem bem a aula. Inicialmente eu vou apresentar a agenda da nossa aula, então no primeiro momento eu vou estar contextualizando o tema, tá? Dentro da estatística. E dentro também a nossa aula, dentro do assunto de análise de cluster, evidentemente que a gente não conseguiria liquidar esse assunto em somente uma aula, então eu vou estar mostrando para vocês o que a gente vai tratar da análise de cluster nesta aula especificamente. Depois disso, eu vou estar fazendo uma breve introdução para vocês sobre análise de cluster, né, que justamente é o item 2 e 3, tá, da nossa aula de hoje, que são o seguinte: o que é análise de cluster e como funciona a análise de cluster. Aqui, nesse terceiro tópico, vou estar segmentando ele em 3 outros tópicos, né, que seriam a medição de similaridade, tá? Formação dos agrupamentos e determinação de qual número é melhor número de agrupamentos para uma análise de cluster. E no final aqui vou estar falando sobre alguns materiais de apoio, avaliação e referências desta nossa aula de hoje. Okay? A contextualização do tema. Então, aqui está a disciplina de análise estatística. Tá? Análise de cluster seria o quarto tópico desta nossa disciplina, tá? De análise estatística. Bom, evidentemente, como eu já falei para vocês, é impossível a gente esgotar o assunto de análise de cluster em uma aula, a não ser que a gente seja muito superficial em relação a isso. Então, a gente vai estar tratando hoje uma introdução, né, uma breve introdução sobre a análise de cluster. Nós teríamos mais 3 aulas para tratar da análise de cluster, sendo que essas aulas misturariam a prática e teórica. A prática levando em consideração, né, como fazer análise de cluster em plataformas específicas, né, no SPSS e também tá, no R. Ok? Vamos para a nossa aula de hoje e aborda os seguintes temas: o que é análise de cluster e como funciona a análise de cluster de fato. Ok? O que é análise de cluster? Então vamos iniciar a aula aqui tá? Com a frase desse cara aí, tá? Henry Ford, muito famoso, né? Nada é difícil se for dividido em pequenas partes. Ok? Dando continuidade aqui, vamos ver a aplicação da análise de cluster nas ciências da administração e socioeconômicas. Então, nós temos essa determinada contextualização referente à aplicação. Né? Quando a categorização de elementos com inúmeros atributos, ou seja, a gente tem aqui uma análise multivariada, proporciona vantagem no processo de geração de informação para a tomada de decisão. O que ele está falando aqui? Quando, de certa forma, eu tenho um conjunto muito grande de dados, e o fato de eu categorizar os dados similares em função de mais de 3 variáveis, né, uma análise multivariada, isso torna uma vantagem para eu extrair informações desse conjunto de dados. Vamos ver os exemplos aqui que a gente tem dentro das ciências da administração e socioeconômicas. Nós temos aqui agrupamento de perfil de consumidores. Então, quando eu consigo agrupar esses consumidores de acordo com determinadas características, atributos desses consumidores, tá? Coloco eles em nível de similaridade, fica mais fácil de eu investigar esse consumidor e, de certa forma, estar tomando uma decisão para eu estar tentando explorar esse mercado. Né? Outra situação aqui, eu posso ter agrupamento de produtos com a mesma característica. Então, se eu tenho produtos concorrentes, eu posso, através da análise de cluster, falar, olha, esses produtos aqui são mais próximos do que esses. Então, como é que eu posso estar agindo nesse produto, tá? De forma diferente em relação a esse outro grupo de produtos? Então, essa categorização também nos traz uma vantagem. Aqui também, processo de desenvolvimento de produto, principalmente na etapa de projeto informacional, onde eu tenho coleto as informações, né, referentes aos possíveis clientes, o que eles preferem, quais são as preferências em relação a esse produto que está sendo desenvolvido. Então eu consigo categorizar esses objetos, né, esses respondentes, e está, de certa forma, conseguindo atacar melhor. Isso consegue, como eu posso falar assim, isso consegue nos dar uma informação mais precisa em relação a cada grupo. Né? Então, justamente aquilo que o Ford falou. Então, a partir do momento que eu consigo dividir esses dados, a minha observação fica mais facilitada. Aqui ó, a definição, né, eu diria que a definição do Hare, né, do livro que seria a Bíblia de Análise Multivariada.
que seria a seguinte: grupo de técnicas multivariadas, ou seja, trabalha com 3 ou mais variáveis, cuja finalidade principal é agregar objetos com base nas características que eles possuem. Nós temos outras técnicas multivariadas, né, que agregam, por exemplo, assim, variáveis, como análise fatorial, mas aqui o nosso objetivo é justamente agregar objetos, ou seja, objetos, no caso de questionários entrevistados, num mesmo grupo, né? Pegar e categorizar essas pessoas, ok? A categorização, a clusterização, uma atividade que a gente faz, de certa forma, é muito corriqueira no nosso dia a dia. E a gente faz isso de forma automática, né? Nosso cérebro é um exímio clusterizador, eu posso falar assim. Se você observar esses carros aqui, eu poderia estar montando uma matriz muito gigante, com diversas variáveis entre eles. Por exemplo, eu poderia estar pegando o diâmetro da roda, largura do pneu, potência do motor, peso do carro, poderia estar pegando preço, ano, enfim, uma matriz muito grande de dados relacionados a esses carros. Para eu achar similaridade entre eles e categorizá-los, né? Mas olha só que simples aqui, o nosso cérebro faz isso de forma automática. A gente consegue ver que esses carros aqui, ó, são muito próximos, né? Os SUVs, os sedãs, então, uma determinada classe de clientes. Outros carros como os esportivos estão numa outra classe de carros. Os vintage, né? O Fuscão preto aqui, o Chevetão e o Fiat 147 são outras classes. E aqui nós temos também os carros populares. Posso afirmar para vocês com um grande nível de significância que se a gente fizesse uma matriz de similaridade, achasse uma distância para eles, a chance disso ser classificado dessa forma era muito grande, né? Então, aqui é para vocês terem uma noção do que essa análise de cluster faz. Ela pega diferentes características, né, variáveis, né, atributos, e consegue classificar, juntar produtos que são mais similares de acordo com os atributos selecionados pelo pesquisador, né? Uma outra coisa muito interessante aqui também é que na análise de cluster, quem determina as variáveis que vão ser analisadas é o pesquisador, né? Quem está fazendo a pesquisa. Tá? Uma coisa desejada dentro da análise de cluster é que dentro dos clusters a gente tem uma homogeneidade muito elevada, ou seja, que a gente se aproxime aqui ó, de uma distribuição leptocúrtica, ou seja, os elementos devem estar todos próximos. Tá? Em compensação, deve ter uma elevada heterogeneidade externa. Como nós vemos nessa figura aqui, ó, os grãos são muito similares, os grãos de feijão, são muito similares entre si. Tá? Outra coisa aqui, ó, as lentilhas são muito similares entre elas também, né, dentro do grupo, mas há uma distinção grande fora dos grupos. Né? Essa foto caracteriza bem, né, uma clusterização. Okay? Agora aqui o objetivo é a gente estar mostrando para vocês como que funciona essa análise de cluster. Então, de certa forma, é abrir aquela black box quando a gente faz no computador, que a gente digita um monte de códigos e saiu a nossa análise de cluster. Então, é justamente para o aluno estar entendendo como funciona isso, né? Para ele conseguir se apropriar desse conhecimento e não se tornar uma coisa mecânica, né? Dele chegar, de repente, só digitar um código ali e sair a análise de cluster. Ou, de repente, ele vê uma fórmula muito grande de medida de similaridade, como, por exemplo, a distância euclidiana, e ele se assusta. Não, agora ele vai conseguir interpretar da onde vem isso, né? Então, a gente demonstrar como funciona a análise de cluster, a gente segmentou esse capítulo em 3 subitens, né? Que é a medição de similaridades, formação de agrupamentos e determinação do número de agrupamentos na solução final. Lembrando que esse método aqui de como funciona a análise de cluster, ele vale só para os métodos hierárquicos. E o que são os métodos hierárquicos? Em suma, são aqueles métodos, tá, que não tem um número pré-determinado de clusters que a classificação deve ocorrer. Ou seja, o número de clusters vai depender, o método vai me fornecer, olha, esse conjunto de dados compensa eu classificar em 4 clusters ou em 5. Isso vai ser uma resposta do método, diferente dos métodos não hierárquicos, que já há um número de clusters pré-estabelecido. Okay? Para
para ilustrar isso, nós vamos apresentar um case para vocês aqui. Imagine que nós temos um pesquisador de marketing que ele quer investigar padrões de lealdade a marcas e lojas, ou seja, o quão leal a marcas numa variável e lojas são 7 entrevistados de uma amostragem piloto. Então, o que esse pesquisador fez? Ele pegou 7 pesquisadores e aplicou um questionário com 2 perguntas, vamos supor. Uma pergunta que falava assim, ó, quão leal você é a marcas? Que é de uma escala de 0 a 10. Tá? A outra pergunta é o quão leal você é a lojas? Essa pergunta também ia numa escala de 0 a 10, sendo que 10 representa o maior nível de lealdade. Tá? E, com base nessa aplicação desse questionário, ele conseguiu os resultados da coleta de dados. Tá? Esses resultados são o quê? Esses resultados são aqui a localização, tá, dos respondentes dentro do grupamento de variáveis, ou seja, isso aqui nada mais é do que uma sumarização das respostas. Ou também pode ser colocado num diagrama de dispersão. Como é que funciona isso, professor? Olha só. Então, o respondente A ele respondeu 3 para a variável V1. Então, dentro de uma escala de 0 a 10, ele possui nível 3 para lealdade à marca e nível 2 para lealdade em lojas, ok? E assim sucessivamente, com todos os respondentes. Né? Então, cada respondente forma um ponto dentro do diagrama de dispersão. O que a gente quer ver aqui para calcular nada mais é a nossa medida de similaridade. O que é essa medida de similaridade? É o quão distante estão esses pontos, tá? Numa distância euclidiana. E o que vem ser a distância euclidiana? Nada mais é do que a menor distância entre 2 pontos. Aqui no plano cartesiano, como vocês podem observar, a minha distância euclidiana passa a ser a hipotenusa desse triângulo aqui. Ó. A gente tem o triângulo E, tá? Esse pontinho aqui, ó, determinado aqui, e esse ponto A. Então, a minha distância euclidiana passa a ser a hipotenusa, representada por essa linha alaranjada, desse triângulo que eu estou mostrando para vocês aqui agora. Ok? Calculo isso para todos os pontos, né? Calculo a distância entre os 2 pontos, ou seja, eu tenho 7 pontos, quero combiná-los 2 a 2, eu vou ter 21 distância entre pontos, que estão representadas nesta tabela aqui. Ok? Então aqui eu executo o meu processo de medição de similaridade. Então essa é a primeira parte, digamos assim, do meu algoritmo. No segundo momento, eu vou estar formando os clusters. E para isso, o que eu preciso? Preciso aplicar essa regra aqui, ó. Essa regrinha bem simples. Identifique as 2 observações mais semelhantes que ainda não estão no mesmo agrupamento e combine seus agrupamentos. Então vamos fazer isso aqui, pessoal. Então qual que é nada está agrupamento ainda. Ou seja, nós temos 7 agrupamentos unitários, nada está agrupado. Qual que é a menor distância? Essa aqui, ó. A distância entre F e E. 1,414. O que eu fiz aqui, conforme a regrinha nos fala, eu juntei esses dois clusters em um só. Então aqui eu tinha 7 clusters unitários, agora eu passei a ter 6 agrupamentos ou clusters, sendo que um cluster tem 2 elementos. Tá? Ok? Então aqui é a minha solução inicial, observei esse par aqui, e aqui a gente tem a média de distância entre os elementos, né, do grupo, que é 1,414. Faço isso até eu ter somente um agrupamento. Tá? Então, continuidade. Qual que é a minha próxima distância? 2, 2, 2. Okay? Nesse caso aqui, ó, o que eu vou fazer? Como eu já juntei a minha letra F com E com F, tá? A minha outra distância é E com G. O que eu faço? Eu junto aqui, ó, no segundo momento, olha só, E com G. Então eu junto o agrupamento que estava o E com o G. Foi isso que eu fiz aqui. Juntei o agrupamento do E com o G. Ok? Passei a ter 5 agrupamentos, sendo um com 3 elementos e outro com 4 elementos. Ok? A minha distância do grupo, a média da distância, ficou 2,192.
No terceiro momento, eu tinha aqui também a distância 2, foi aquilo que eu visualizei, né, entre o C e o D. Juntei ambos, tá? Eles não estavam no mesmo grupamento. E para finalizar, eu juntei o B com o C, ok? Então o B, o C já estava no grupamento, juntei o grupamento do C com o B. Lembrando, sempre seguindo aquela regrinha, tá, mostrada no início do processo de formação de clusters, ok? Feito isso, procura a próxima distância que ainda não está dentro dos clusters. É justamente essa aqui, 2,236 para os pontos BE, GB e CE. O que eu fiz agora aqui, galera? Eu juntei aqui o B com o meu E. Olha aqui, eu juntei o meu cluster do B com o E. Tá? A partir do momento que eu juntei o meu cluster B com E, todos aqueles outros pares que tinham essa mesma distância de 2,36 também se juntaram. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho dois clusters, um com 6 elementos e outro com 1. Ok? Agora aqui, o que eu vejo? Eu vejo a distância que não está dentro de cluster ainda. O que não está dentro do cluster ainda? Olha, é o A. Vai ser o A com a menor distância existente. Provavelmente vai ser o A e o B. Tá? Olha só a distância entre A e B. O que eu faço? Junto o A com o B. Pessoal, fiz isso. Agora, como é que eu determino qual é o número de agrupamentos da solução final? Isso aqui é muito similar, assim, digamos em termos teóricos, né? Assim, isso me lembrou muito a programação linear, no qual eu estabeleço uma região factível, que é isso que eu fiz, e agora eu vou com o algoritmo e falo, olha, aonde está a minha solução de canto? E é justamente isso que a gente vai fazer agora. Então, eu vou estar mostrando no Excel para vocês aqui. O que eu tenho aqui? Nesse ponto aqui, o que acontece? A minha distância média dentro do aglomerado é 0, ok? Quando eu faço um passo desse meu processo, o que acontece? A minha distância vai para 1,414, ok? Quando eu faço o segundo passo, o que acontece? Vai para 2,192. Aumentou um pouco essa minha medida, essa minha distância média dentro do conglomerado. Mas eu acho que faz sentido aumentar. Por quê? Porque eu acho que a gente tinha pouco conglomerado ainda. Tá? Então aqui o meu aumento marginal foi menor do que o anterior. Ok? Tá ok. Então eu estou conseguindo trazer similaridade ainda. Estou num ponto bom. Olha só. Eu passei para aqui, para o passo 3. Eu passei para 1, 2, 3, 4 clusters e o meu marginal aqui reduziu, tá? Meu marginal da distância média dentro do conglomerado. Tá? Faço mais uma iteração. Olha, ele aumentou, mas aumentou pouco, ok? Agora preste atenção para esse próximo passo aqui, pessoal. O que acontece? Ele aumentou significativamente, ele aumentou mais que 6 vezes, tá? Então, o que significa? Significa que eu peguei algo que estava homogêneo nos grupos e coloquei algo que não era tão homogêneo. Por quê? Porque ele aumentou essa média muito grande. Então, aqui, tá? Não me interessou isso que eu fiz. Então, acho que a minha solução ótima estaria aqui, ok? Dentro, tá? Com esse número de clusters, essa clusterização aqui. Ok? Como mostrando para vocês, aqui é o número ideal de clusters. Pessoal, essa é a aula que eu preparei para vocês aí. Espero que isso possa ajudar vocês com a análise de cluster. Qualquer coisa, me deixem uma pergunta na descrição do vídeo. Se eu souber, eu vou estar ajudando vocês. Muito obrigado, viu?